Bom dia a todos, meu nome é Ulisses, eu sou estudante de doutorado do programa, eu trabalho no Laboratório de Física Biológica e sou orientado pelo professor Márcio. Vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi até agora no doutorado, e o título dele é Implementação de novas técnicas para o estudo de moléculas únicas. Para contextualizar o meu trabalho aqui, vou falar um pouco sobre a história do laboratório. As atividades se iniciaram em 2009 e, desde então, estudos na área de Física e Biologia têm sido realizados. Tá? Eu destaco aqui duas áreas principais, que seria o estudo da molécula de DNA com ligantes e o fenômeno de aprisionamento óptico de novos materiais. Aqui duas fotografias do laboratório, né? Aqui é a sala de preparação de amostras e aqui é uma mesa ótica onde duas pinças óticas tradicionais estão montadas sobre ela. Tá? Eu estou dizendo isso aqui porque um dos objetivos principais do meu trabalho é implementar duas novas técnicas no laboratório, que são elas a pinça ótica holográfica e a pinça magnética. Então eu vou dividir a apresentação do seminário em duas partes. Em cada uma das partes eu vou falar sobre cada uma dessas técnicas aqui, abordando, né, o histórico, a teoria, a montagem, os resultados e as conclusões e perspectivas. Então eu vou começar falando sobre o fenômeno do aprisionamento óptico. Então, na sua teoria, né, nos seus estudos sobre eletromagnetismo, Maxwell previu que uma luz, né, uma onda luminosa, era capaz de exercer força sobre objetos. Tá? E para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza dessa força, vamos considerar a seguinte situação. Um feixe de luz incidindo perpendicularmente sobre o espelho plano. Tá? Cada fóton vai possuir momento H cortado K, né? E aí ele sofre uma reflexão total nesse espelho, e a gente consegue então escrever a variação do momento de cada fóton em função da energia de cada um deles. Tá? Se a gente considera a energia total desse feixe, né, como sendo o número de fótons vezes a energia de cada um deles, e utilizando a segunda lei de Newton, né, que a força é a variação do momento com o tempo, a gente consegue escrever que a força é proporcional à potência, tá, do feixe incidente. E a gente observa, né, que essa força que a luz consegue exercer é sempre na direção da incidência do feixe. Tá, ok? E essa força é conhecida como pressão de radiação. E em lasers, né, tipos com potências típicas de miliwatt, essas forças elas estão na ordem de piconewtons. Tá? Um dos pioneiros a medir essas forças, né, nessa escala aí, foi o Aschkin, tá? O Arthur Aschkin. Desculpa. Ele trabalhou durante muito tempo nos laboratórios Bell. Em 1970 ele publicou esse trabalho aqui, em que ele mediu a aceleração de partículas suspensas, né, em solução devido à pressão de radiação. Nesse mesmo trabalho, ele também conseguiu aprisionar partículas aqui, nesse caso esferas de látex, utilizando dois lasers, né, incidindo em sentidos contrários, tá, ok? Na mesma direção em sentido contrário. Nesse outro trabalho aqui, ele conseguiu levitar partículas em ar, utilizando a pressão de radiação. E nesse outro trabalho aqui, que seria aqui propriamente dita a pinça óptica, né, ele conseguiu então aprisionar partículas dielétricas utilizando apenas um feixe de luz. E esse feixe de luz era fortemente focalizado por um objetivo. Tá? Então, devido a seus trabalhos, né, sobre a pinça óptica, ele foi agraciado com o Nobel de Física de 2018, juntamente com dois outros autores que trabalharam, né, na geração de pulsos de lasers de alta intensidade. Então, esse é o Aschkin aqui, esse aqui é o Murrow e esse aqui é a Strickland. Tá? Então, o Aschkin ficou com a metade e esses outros dois aqui ficaram com a outra metade aqui do Nobel de 2018. Tá? Então, eu vou tentar explicar aqui, ó, qualitativamente como é que se dá o fenômeno de aprisionamento óptico. Tá? Então, a gente sabe que um raio de luz, né, incidindo
numa interface, né, de dois meios com índices de refração diferentes, ele sofre desvio na sua trajetória, né? Então imagina só, um raio de luz incidindo sobre uma esfera, tá? Ele tem então uma variação do momento, então como o sistema, né, considerando o sistema partícula, raio de luz como sendo um sistema isolado, então vai surgir uma força nessa partícula, né, nessa direção aqui, e essa força em módulo ela é proporcional à variação do momento com o tempo, tá? E aí então a gente se pergunta, né, e se essa esfera estiver num feixe de luz, né, não mais um raio de luz, né? Bom, tudo que eu estou falando aqui é válido para esferas dielétricas, né? Não esferas dielétricas, né? É válido para esferas que possuem um índice de refração maior do que o meio que elas estão, tá ok? Então vamos analisar essas três situações aqui, ó. Na primeira situação, nessas duas primeiras aqui, ó, a gente vê que o centro da microesfera, tá, coincide com o eixo óptico. Então o que a gente tem, né, dois raios de luz simétricos, tá, em relação ao eixo óptico. E esses raios de luz estão focalizados por uma lente, né, por uma objetiva. E aí a gente vê aqui, ó, nessa primeira situação, nós vamos analisar então a reflexão e a refração dos raios, tá? Então o raio A aqui incide, né, é refletido, o raio B incide, é refletido, e essa reflexão então dá origem àquela força que a gente já comentou anteriormente, que é a pressão de radiação. E essa força, que é a pressão de radiação, né, tá simbolizada pela letra Fs aqui. Então ela sempre aponta na direção de incidência do feixe, tá? A outra força que surge aqui devido agora à refração dos raios é uma força que a gente chama de força de gradiente, tá? Que ela sempre aponta para a região de foco, né? O foco é a região de maior intensidade de luz. Então note que aqui está o prolongamento, né, dos raios incidentes aqui, ó. Então note nessa primeira aqui, ó, a força de gradiente que a gente simboliza por Fg, ela aponta para a direção do foco, tá? Aqui, o centro da microesfera, né, está deslocado abaixo do ponto focal. Então, note que, novamente, a força de gradiente aponta para essa região aí. Aqui, nessas duas figuras aqui, eu omiti a força conhecida como pressão de radiação, tá ok? Agora, se essa partícula, né, se essa microesfera, por exemplo, tiver com seu centro deslocado em relação ao eixo óptico, a gente também observa que a força, né, sempre aponta para a direção de maior intensidade, tá ok? Então aqui eu mostro uma simulação aqui. Então eu solto a microesfera aqui, ó, próxima de um feixe de luz fortemente focalizado, a gente observa que ela é, né, atraída e ela fica nessa região focal aqui, ó, próximo da região do foco. Então, se eu mexo o laser aqui, né, eu consigo manipular essa microesfera. Aqui eu coloco a opção de mostrar a força, né, da armadilha óptica. Então, note que essa força lá sempre aponta para a região de maior intensidade, né, que seria a região focal aí, tá ok? Então, o pensamento óptico, ele é obtido, tá? Ele é alcançado devido à competição entre essas duas forças, a força de gradiente e a pressão de radiação, tá? Então, aqui, né, essa esfera está no meio, né? A gente tem a flutuação devido ao movimento browniano, tá ok? E aí, então, com a aplicação da pinça óptica, que é o que a gente faz bastante, né, no laboratório, é o seguinte: a gente aplica a pinça óptica no estudo de molécula de DNA. Como é que a gente faz isso? A gente prende essa micropartícula numa molécula de DNA e a gente estira essa molécula de DNA aqui, ó, tá ok? Então, a gente tem alguns modelos, né, que estudam, né, esse fenômeno de estiramento da molécula de DNA. Particularmente, a gente obtém uma curva de força por extensão dessa molécula de DNA aí, e a partir dessa curva de força por extensão, a gente consegue obter alguns parâmetros mecânicos, tá? Algumas propriedades mecânicas do DNA, tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente aí. Então, aqui é só para a gente exemplificar né, uma aplicação da pinça óptica em sistemas biológicos, tá ok? Bom, e então, quantitativamente, como é que a gente vai... Eu vou abordar isso aqui para vocês. Vai ser bem resumido aqui, tá? Porque a gente não tem tempo. Então, basicamente, para determinar, tá, a expressão da força, né, que um feixe de luz consegue
né, consegue exercer sobre o objeto. Eu estou abordando, então, o regime da ótica geométrica, onde o comprimento de onda do laser, né, da luz incidente, é menor, tá, que o raio dessas partículas. É possível também explicar o pensamento em outro regime, que é o regime Rayleigh, onde o raio das partículas é menor do que o comprimento de onda da luz incidente, tá ok? Então, eu vou resumir aqui bastante, como é que a gente calcula, então, essa força que um feixe consegue exercer sobre objetos, tá? Então, note essa situação aqui, ó. Então, eu pego um raio de luz, tá? Eu, então, estudo a refração desse raio de luz, né? E aí, então, ele sofre refração, e aqui ele sofre a transmissão, né? E aqui ele sofre reflexões múltiplas aqui, internas nessa microesfera aí, tá? Então, a gente consegue expressar a força em relação, né, à potência do laser, igual a gente viu anteriormente, e em relação a um fator, e esse fator ele depende do coeficiente de reflexão e transmissão dessa microesfera aqui, tá ok? Então, isso que eu estou falando para vocês aqui vale, né, para uma microesfera, né, que tem um índice de refração maior do que o meio que ela se encontra, tá ok? Então, o que a gente faz? A gente escreve esse elemento infinitesimal de força, né, em função da potência do elemento infinitesimal de potência que chega nessa microesfera aí, tá? Então, a gente consegue, então, escrever esse elemento de potência aí, né, levando em consideração o perfil do laser, a intensidade, né, o ângulo que esse feixe, né, incide nessa microesfera aí. E aí, então, a força total é obtida integrando sobre todo esse feixe. Aqui a gente usa particularmente coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. E o que a gente obtém no final é que a força ela é proporcional a uma constante de força, que é característica da pinça ótica, vezes o x. Esse x aqui é o deslocamento dessa microesfera em relação à posição de equilíbrio. Ok? É importante salientar aqui que a teoria mais completa sobre pinça ótica ela é de um grupo brasileiro que se localiza na UFRJ, e essa teoria ela leva em consideração o espalhamento μ, a representação do feixe de Debye, a aberração esférica e astigmatismo, tá? Então é o grupo do professor Moisés Nusswein que desenvolveu essa teoria mais completa aí, ok? Então aqui a gente vê que a força, né, que um feixe de luz consegue exercer sobre uma microesfera é basicamente uma lei de Hooke aqui, né? Ok? Bom, então aqui eu mostro uma montagem típica, né, de uma pinça ótica, é o que a gente utiliza no nosso laboratório. Aqui a gente tem um laser, a gente usa um laser infravermelho com comprimento de onda de 1064. Aqui eu tenho duas lentes que eu consigo ajustar o diâmetro desse feixe de laser, tá? Então ele é refletido em dois espelhos, ele entra aqui, então ele é fortemente focalizado no objetivo. Então acima desse porta-amostras que a gente constrói ali, que é composto por uma lâmina e um O-ring aqui, é que a gente tem a pinça propriamente dita, tá ok? Então eu simbolizei aqui por, né, uma partícula aqui com essa armadilha ótica aí, tá? Que está em vermelho pontilhado aí, beleza? Então aqui é o nosso microscópio óptico invertido, tá? E aqui ele tá, a gente tem uma câmera acoplada aqui ao sistema e onde a gente vê aqui, né, o nosso experimento. O que a gente obtém é um padrão de difração dessas microesferas, né? A gente utiliza então nos experimentos de pinça ótica tradicional microesferas dielétricas, tá? Então aqui é o padrão de difração dessas microesferas dielétricas aí, tá? Bom, e aí surge a pergunta: e se eu quiser obter pinças múltiplas, tá? Então, se eu quiser aprisionar mais de uma partícula, né? Como é que eu faço? Bom, então diversos estudos foram realizados. Aqui eu vou resumir bastante aqui. Então a gente pode conseguir pinças múltiplas utilizando elementos ópticos difrativos, tá? A gente encontra comercialmente esses elementos, né? Pode ser máscaras ou alguns padrões de difração. Então aqui tá um exemplo aqui, né? Onde foi construído uma matriz 4x4 utilizando um elemento óptico difrativo, tá? Comercial utilizado aí. Então aqui a gente tem 16 pinças ópticas, né? Então a gente pode aprisionar 16 partículas aqui nessas pinças ópticas.
Esses elementos ópticos difrativos também, eles podem distorcer a frente de onda que chega, né, na objetiva, e a gente pode, por exemplo, criar pinçamento 3D, ou seja, partículas são pinçadas em alturas diferentes, né, em relação à lamina, tá ok? Bom, então, aqui a gente tem os elementos ópticos difrativos, uma coisa física, né, uma máscara, um elemento de difração. A gente pode também utilizar hologramas, tá? Que são análogos aos elementos ópticos difrativos, só que aqui esses hologramas eles são obtidos computacionalmente. Então, daqui a pouco, eu vou falar o que seriam esses hologramas aqui. Então, basicamente, eu gero um holograma, eu projeto esse holograma num visor LCD, tá? Então, eu incido um laser, né, sobre esse visor LCD, e aí eu consigo, então, criar, tá, múltiplas pinças ou configurações arbitrárias de pinça. Eu consigo modificar o tipo de feixe que eu estou trabalhando. Aqui, por exemplo, é uma imagem de pinçamento em 3 dimensões, né? Então, nota que são 2 partículas pinçadas em posições diferentes. Aqui eu tenho pinçamento de 3 partículas. Então, eu consigo, né, obter arranjos, né, variados de pinças ópticas, né, utilizando, então, ou os elementos ópticos difrativos ou o que a gente chama de CGH, que são os hologramas gerados por computador. Ok? Então, eu vou falar um pouco sobre eles agora. Então, esses hologramas gerados por computador, antes de entendê-los, né, eu vou falar então um pouco sobre a técnica que é conhecida como holografia. Tá? Ela foi proposta por Denis Gabor em 1948. Inicialmente, ele estava interessado em melhorar a resolução do microscópio. Tá? Então, a holografia basicamente é o seguinte: eu consigo salvar informações de amplitude e fase de 2 ondas que se interferem, tá? Então, eu consigo salvar essa informação num meio de registro, que a gente chama de filme, e esse meio de registro a gente denomina como holograma, tá? Então, eu tenho a primeira parte, que é o registro, e depois eu vou ter a segunda parte, que seria a reconstrução desse meio, tá ok? Então, como é que eu faço a reconstrução? Eu pego esse holograma que eu construí, e aí eu incido uma luz, tá, de referência, e aí então eu consigo registrar essa cena, eu consigo reconstruir essa cena registrada nesse holograma, tá? Aqui o trabalho dele, então aqui é uma foto do Gabor, né, mostrando como é que seria a gravação desse holograma, né? Então deixa eu explicar para vocês aqui. Então aqui é uma microfotografia, tá? Essa microfotografia, ela foi vista através do microscópio, então está aqui, então a imagem dela através desse microscópio, e aqui a imagem de difração gravada no holograma, tá ok? E aqui a reconstrução dessa imagem, então, né, desse holograma aqui, utilizando uma frente de onda como referência. Então notem, né, que a gente consegue visualizar, né, levemente, que é bem parecido aqui, mas a holografia, então, ela só foi bastante desenvolvida depois da invenção do laser, né, de fonte de luz coerentes, tá? Na década de 1960, tá ok? Então, eu vou tentar explicar mais detalhadamente aqui como é que é o fenômeno o processo de registro e reconstrução da imagem, tá? E o Gabor foi agraciado com o Nobel de Física de 1971. Então, eu vou dividir aqui a holografia na holografia clássica e na holografia computacional, tá? Então, na holografia clássica, né, que é exatamente o exemplo lá do slide anterior, o que eu vou ter? Eu vou ter uma onda de referência, né, caracterizada por uma amplitude complexa aqui, a onda objeto também. Então, o que eu faço? Eu ilumino esse objeto, tá, com uma luz coerente e faço uma onda de referência, os dois interferirem sobre um meio de registro, que é um meio holográfico. Esse meio de registro aqui é um meio fotossensível. Em geral, eles utilizam haletos de prata para fabricar esses meios aqui. Então, o processo de registro do holograma é feito dessa forma aqui. 2 ondas, né, interferindo, uma onda referência e uma onda objeto, interferindo nesse meio de registro aqui. A segunda parte seria a parte de reconstrução desse holograma, tá ok? Então, o que eu faço? Eu pego esse holograma gravado aqui, eu incido a mesma onda de referência que eu utilizei aqui, e aí, então, aqui eu obtenho uma imagem, né,
do holograma, que eu gravei desse holograma aqui. Então aqui eu obtenho exatamente a imagem desse objeto aqui, tá ok? Aqui surge uma ambiguidade aqui, né? Mas aqui é fácil de distinguir as duas imagens porque elas ocorrem em ângulos diferentes aqui. Isso na holografia clássica, tá ok? Então só para resumir aqui, ó, o registro, então, é devido, né, à interferência de duas ondas, né, no meio de registro aqui. E esse meio de registro aqui, ele pode ser caracterizado por uma transmitância T, tá ok? Então, a gente pode falar que essa transmitância é proporcional aqui nesse caso, né? A onda, né, referência mais a onda objeto ao quadrado. Então, aqui a gente vê que isso aqui é proporcional à intensidade da onda de referência, à intensidade da onda do objeto, e aí a gente tem esses termos cruzados aqui. E esses termos cruzados aqui são responsáveis por gravar, né, a informação de fase e amplitude, tá ok? Então aqui seria o meio de registro, lá no caso do Gabo, e aqui o processo de reconstrução. Então o que eu faço no processo de reconstrução? A minha desculpa, frente de onda aqui, então a resultante, né, vai ser proporcional à onda de referência vezes essa transmitância aqui, que é, né, característica do meio de registro, ok? Então, é assim que eu consigo registrar e reconstruir um objeto, né, com a técnica de holografia. Então, o registro ele é devido a um fenômeno de interferência, a reconstrução é devido a um fenômeno de difração. Ok? Então, isso aqui é a holografia clássica. E indo para a holografia computacional, ao invés de gravar esse holograma no meio de registro, eu posso tentar gerar esses hologramas computacionalmente. Tá? Então, esses hologramas, a gente, né, fala que são os hologramas gerados por computador, e para gerá-los, a gente utiliza cálculos numéricos que levam em conta a teoria da difração da luz, as características do meio e as características da distribuição da luz, né, naquele plano de reconstrução. Tá ok? E para gerar esse tipo de holograma, né, eu não vou entrar em detalhe aqui, então a gente tem diversos métodos de geração desses hologramas, né? Então, basicamente, eles utilizam a difração de Fourier, a difração de Fraunhofer ou a difração de Fresnel, tá? Então, em geral, esses hologramas eles são construídos numa escala de cinza, né? E esses hologramas, então, eles são projetados sobre um visor de LCD, tá ok? Que aí, nesse caso, a gente identifica esses visores como sendo os moduladores espaciais de luz. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente gera esses hologramas, né, no computador, tá? Utilizando esses métodos de geração aí. A gente projeta esses hologramas aqui num visor LCD, e aí a gente faz com que a luz interaja com esse visor LCD aqui, ó. Tá ok? Então, basicamente, a gente teria esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, então, um holograma, tá, gerado, e aí eu projeto esse holograma nesse visor LCD, a luz passa através desse né, visor LCD aqui, que é caracterizado por uma transmitância T, e aí então a gente sai com uma onda modulada. A onda modulada seria análogo aqui, né, a essa onda de reconstrução aqui, tá ok? E aí então como é que funciona? Esses visores LCD aqui, eles são uma matriz, né, de pixels, né? E aí então, a cada pixel desse visor aqui, você endereça, né? Cada pixel desse visor vai ter uma fase correspondente devido a esse holograma aqui, tá ok? Então, quando a luz atravessa esse visor aí, tá, a gente consegue fazer com que essa luz sofra, né, desvios, né? Então, nesse visor LCD aí, e tem a fase modificada. Então, a gente sai com essa onda modulada aí após esse visor LCD, tá ok? Então, essa é a técnica, né, conhecida como holografia computacional, tá ok? Em geral, esses visores LCD eles são compostos por cristais líquidos, né? Então, quando você projeta esse holograma aí nesses visores de cristal líquido, esses cristais líquidos têm a sua orientação modificada, então cada pixel desse visor vai ser responsável por mudar a fase, tá, da onda de luz incidente. E aí a gente tem esses moduladores espaciais de luz, a gente tem os de reflexão e o de transmissão, tá? Que seria o de transmissão,
No nosso laboratório, a gente utiliza o de reflexão, mas a ideia é basicamente a mesma, tá ok? Então, com esses hologramas gerados por computador, a gente pode modificar a frente de onda, criar pinças óticas múltiplas, né? Criar aprisionamento em 3 dimensões, tá ok? Então, a gente pode fazer uma série de coisas manipulando esse feixe aí, tá? Então, resumindo, né, só para distinguir os dois tipos de holografia aqui, a gente tem a clássica, que então a gente passa por um processo de registro, né, que seria o holograma, e depois na difração da luz a gente tem a reconstrução da imagem. E no caso da computacional, né, a gente gera esse holograma por computador, e a gente tem novamente o processo de reconstrução, utilizando a difração, e a gente obtém, né, a imagem desse objeto aí, tá? Então, resumindo, né, a gente fiz uma leve revisão aí teórica sobre o assunto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa montagem experimental, tá? A nossa montagem experimental consiste no seguinte: eu tenho um feixe de laser, aqui novamente eu tenho um telescópio aqui para regular, né, o diâmetro, né, do feixe. Aqui eu tenho um polarizador, e esse polarizador aqui é útil porque o nosso modulador espacial de luz ele só funciona por uma polarização específica. Então, eu tenho que selecionar a polarização específica que ele funciona, tá ok? Então, a luz é refletida por esse modulador espacial de luz aqui. E aí, eu construo outro telescópio aqui, ó, tá? Para fazer com que esse feixe tenha um diâmetro suficiente para entrar no objetivo, tá? Então, ele entra através do microscópio, é refletido por um espelho, entra no objetivo. E aqui, novamente, eu tenho, né, a pinça ótica propriamente dita. Então, essa técnica é conhecida como pinça ótica holográfica porque a gente utiliza, né, um modulador espacial de luz para modular o feixe de entrada na objetiva aí, tá ok? Aqui a gente utiliza o mesmo porta-amostra aí, tá? Então, essa aqui é uma imagem típica da nossa montagem experimental do nosso laboratório, tá? Bom, e aí a gente encontrou uma série de dificuldades inicialmente, né? De encontrar, né, o conjunto de lentes aqui, né, com os valores de distâncias focais para poder, né, fazer com que o feixe, né, entre nessa objetiva aqui. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade, né, na ótica propriamente dita, né, em encontrar o melhor ângulo para se colocar o modulador, mas enfim, a gente já conseguiu obter alguns resultados preliminares aí, tá? Então, como primeiro aplicação dessa pinça ótica holográfica, motivados num trabalho anterior do nosso laboratório, é o seguinte: a gente tem lá disponível microesferas superparamagnéticas, que são microesferas que são, né, compostas por uma matriz dielétrica, tá, de poliestireno, e dentro dessa matriz dielétrica aqui a gente tem pequenas porções de materiais magnéticos, tá ok? Então, essas esferas aqui absorvem bastante luz e elas não são pinçadas numa pinça ótica tradicional, né, que utiliza um feixe de perfil gaussiano, tá? Então, num trabalho anterior no nosso laboratório, foi verificado que essas microesferas superparamagnéticas elas eram pinçadas num feixe anular, tá ok? Então, aqui está o padrão de intensidade desse feixe anular. Então, nesse trabalho foi, né, estudado, entre uma das coisas, como essa constante de força lá da pinça ótica variava, por exemplo, em relação à altura do pinçamento dessa microesfera aí, tá ok? Só que esse trabalho, né, tinha uma certa limitação, porque esse feixe anular aqui ele é gerado por uma máscara física. Então, por exemplo, não era possível aumentar a distância entre esses dois picos aqui desse feixe aí, porque era físico, não tem como, então, você mexer em muitos parâmetros. Então, a motivação do nosso trabalho primeiro, né, como primeira aplicação, foi, então, tentar utilizar diferentes tipos de feixe para tentar aprisionar essas partículas superparamagnéticas, tá? Então, a gente escolheu o feixe de Bessel, tá? Para poder começar o nosso trabalho. Esse feixe de Bessel é um feixe não difrativo, ou seja, ele propaga por longas distâncias, né, sem ter distorções no seu perfil, né? E aí, então, isso aqui é o holograma,
que a gente consegue gerar esses feixes de Bessel. E aí a função que a gente utiliza para gerar esse holograma, que é uma função já do software, né? Que é a lente Axicom, tá ok? Então aqui, ó, tem uma fotografia de um padrão do feixe gerado de Bessel no nosso sistema lá, tá? Então aqui o que a gente fez? A gente transformou um feixe gaussiano num feixe de Bessel, ok? Então aqui, ó, é o perfil esse gráfico aqui é o perfil dessa linha amarela, né? Passando aqui no centro dessa imagem aí. Então notem que eu tenho dois feixes de Bessel diferentes aqui. Então cada feixe de Bessel se difere do outro da intensidade desse máximo central aqui e do raio do feixe de Bessel, que eu estou chamando dessa distância desse primeiro pico aqui em relação ao máximo central aqui, tá ok? Então aqui é só uma animação aqui, ó, dos diferentes feixes de Bessel que a gente conseguiu obter lá no laboratório, tá ok? Então a gente conseguiu aprisionar essas partículas superparamagnéticas nesse feixe de Bessel, tá ok? Então qual que era a ideia aqui? A gente tentar, então, verificar como é que essa constante de força, né, para esse feixe de Bessel variava, por exemplo, com a potência do laser, a altura do pensamento e o raio do feixe de Bessel, tá? Que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Então, aqui é uma imagem típica de uma partícula aprisionada, tá? Então, a gente viu que essa força, né, é proporcional à constante de força vezes o deslocamento desse feixe. E aí, então, né, como é uma lei de Hooke, então essa partícula vai estar submetida a um potencial harmônico aqui. Então a coordenada x dessa posição obedece à distribuição de Boltzmann, né? Então aqui claramente mostra o resultado obtido nesse experimento, né? Aqui então é o histograma da posição e aqui a posição em função do tempo, tá ok? Então tipicamente uma gaussiana aí, né? E aí utilizando o teorema da equipartição de energia, né? Porque essa partícula aqui está no meio, né? E então devido à flutuação do meio, né? A gente tem que ela flutua em torno da posição de equilíbrio aí, né? E então, utilizando o teorema da equipartição de energia, a gente obtém que a constante de força ela é proporcional a kBt dividido pelo desvio quadrático médio, ok? Dessa partícula aqui, tá? Então, o que a gente tem, né, é isso aqui. E aí, se a gente considera, então, a posição na posição de equilíbrio na origem e considerando a definição de variância, a gente vê que a gente pode calcular essa constante de força em função da variância da posição dessa partícula. Tá ok? Bom, só que essas flutuações, elas possuem um tempo de relaxação característico. E esse tempo de relaxação, ele depende do coeficiente de atrito, tá? Né? Dessa partícula no meio que ela está, né? E dessa constante de força, tá? E esse tempo característico aqui impõe então, uma condição importante no nosso sistema. Que o tempo característico ele impõe condições sobre o tempo de integração da câmera e o tempo de medida do experimento, tá ok? O tempo de integração da câmera, tá? É o tempo mínimo necessário para a aquisição de dois eventos consecutivos, tá? Ou seja, a gente tem que regular, então, a gente tem que garantir, né, satisfazer essa condição aqui nos nossos experimentos, tá? Mas antes disso a gente tem um problema, que seria uma correção que a gente tem que fazer na variância dessa partícula aí, né, na posição dessa partícula. Por quê? Como eu mencionei para vocês, a nossa captura, né, ela é caracterizada por um tempo de integração. Ou seja, eu não tiro uma foto instantânea da partícula, né? O que eu obtenho, né, é uma média da posição dela num certo intervalo de tempo, que seria esse tempo de integração da câmera, ok? Então esse efeito é conhecido como efeito Borron. Então ao invés de obter isso aqui, ó, eu tenho isso aqui. Então o que a gente obtém não é uma posição instantânea da partícula, a gente tem uma média, tá ok? Da posição nesse tempo de integração da câmera. E aí, então isso acarreta em quê? Então esse estudo aqui mostra que a variância, né, da posição média aqui, ela é menor que a variância instantânea da posição, tá? E aí, então, pode ocorrer que a gente pode, né, ter uma noção errada dessa constante de força aqui, né, sendo a variância medida menor do que a variância, né, instantânea aqui, ok? Então, a gente tem que fazer uma correção nessas medidas, né, para obter efetivamente o valor de K, né, confiável, tá ok? Então, aqui esse artigo sugere, né, uma função para a gente corrigir
esse problema aí, né? Então, basicamente, ele sugere que a variância, né, média está relacionada com a variância da posição instantânea por uma função de correção. Essa função de correção ela depende desse alfa. E esse alfa aqui depende do coeficiente de atrito e do K. Tá? Então, se a gente joga aqui anteriormente, se a gente quiser determinar então o valor de K, a gente tem que resolver essa equação numericamente. Ok? Em geral, isso dá bastante trabalho. Mas a gente tem uma alternativa que seria uma expressão analítica para corrigir isso, tá? Então, a gente consegue escrever essa função aqui, tá? Em função desses parâmetros, considerando que o tempo característico é muito menor do que 1, que é o caso do nosso experimento, né? E aí, então, a gente consegue escrever a constante em função desses termos aqui, ó. Onde W, né, já foi mencionado, que é o tempo de integração da câmera, D é o coeficiente de fusão e aqui depende, né, também da viscosidade do meio em que a partícula se encontra. Então, basicamente, eu fazendo essa correção na variância, eu consigo, né, determinar o valor da constante de força. Tá? Então, aqui são os resultados obtidos, né, até o momento. Então, o que a gente fez aqui? A gente determinou o valor da constante em função da altura do pensamento, o valor da constante de força em função do raio do feixe de Bessel e o valor da constante de força em função da potência do laser. Tá? A barra de erro desses experimentos aqui é porque esses experimentos têm que ser feitos para diferentes bolinhas. Tá, ok? E uma coisa é bom observar aqui que é o seguinte, devido, né, a essas esferas paramagnéticas, né, elas terem ferro, né, em geral, na sua composição, elas são bastante densas, tá? Então é muito difícil você aprisionar essas partículas, porque à medida que você coloca essas esferas lá no porta-amostra, elas decantam rapidamente. Então, assim, é um trabalho danado a gente conseguir, né, esferas em suspensão para poder caracterizar esse pensamento aí. Então, assim, a princípio a gente não tinha ideia do que fosse ocorrer, né? Mas o que a gente obteve, então, foi basicamente dentro da barra de erro aqui, né, que a constante de força, né, ela não variava com a altura do pensamento e também não variava de acordo com o raio de feixe de Bessel, tá? Esse resultado aqui sugere que o feixe de Bessel, né, diminui o efeito da aberração esférica, que é quando a luz passa, né, da lamínula para o meio em que a esfera, né, se encontra, né, no nosso caso a água, né? E aqui esse resultado, né, sugere que é uma técnica robusta, né, porque diferentes tipos de feixe de Bessel a gente consegue, né, manipular e prender essas partículas superparamagnéticas, né, essas microesferas paramagnéticas. Esse resultado aqui da constante em função da potência do laser é um resultado bastante comum que é obtido para esferas dielétricas, tá? Então, como os resultados e conclusões aqui, ó, nós conseguimos realizar, né, a montagem da pinça ótica holográfica, a gente conseguiu modificar o feixe e caracterizá-los, tá, ok? A gente conseguiu capturar, né, essas microesferas paramagnéticas, que elas não são pinçadas no feixe gaussiano, tá? Verificamos como é que a constante de força varia com aqueles 3 parâmetros lá, né? E vimos que é uma técnica robusta, né, que pode ser aplicada para manipulação de partículas superparamagnéticas, né? E, como perspectivas futuras do nosso trabalho, a gente pretende desenvolver, né, software, né, capaz de gerar mais tipos de holograma, né? E também a gente pretende tentar montar, tá, estruturas, como se fosse uma matriz com diferentes, uma matriz, por exemplo, uma matriz 4x4 com feixes de Bessel, tá? Para capturar essas partículas, essas microesferas superparamagnéticas. Para quê? Para tentar estudar, tá, a frustração magnética, ou seja, basicamente montar, né, gelos de spin com partículas superparamagnéticas, tá? E esse trabalho aí é uma sugestão do professor Clodoaldo, ok? Bom, então essa é a primeira parte do trabalho. Agora eu vou falar um pouco para você sobre a pinça magnética, né, que é outra técnica que nós conseguimos implementar no nosso laboratório aí. Então, basicamente, a pinça magnética, né, os primeiros trabalhos de manipulação, né, de partículas magnéticas, né, data aqui de 1950, né? Então, nesse trabalho aqui,
eles colocaram fibroblastos em cultura, né? Eles fagocitavam essas partículas magnéticas, né? E aí depois com bobinas, né? Era possível manipular essas partículas superparamagnéticas, né? Que estavam no interior desses fibroblastos aí, tá? E aí, caracterizando o movimento dessas partículas, eles concluíram algumas coisas sobre a estrutura, né? As propriedades físicas desse fibroblasto aí, tá? Aqui já é um trabalho de 96, em que foi o primeiro trabalho, né, em que se aplicou, né, microesferas com propriedades, né, paramagnéticas, né, em moléculas de DNA. Então aqui foi feito um primeiro experimento de estiramento de molécula de DNA com microesferas superparamagnéticas, né? E aí nesse trabalho aqui, além do estiramento, né, que seria como se fosse puxar, né, a molécula de DNA, ele também conseguiu realizar torque sobre a molécula de DNA, ou seja, torcer essa molécula, né, de DNA, tá? E aqui nesse outro trabalho aqui são várias bobinas, né? Então esse aqui seria um sistema retroalimentado que você conseguia manipular em 3 dimensões essas partículas magnéticas aí, tá? Um sistema retroalimentado. Então cada uma das bobinas aqui era responsável por gerar um campo numa direção. Então como o sistema, né, era retroalimentado, você conseguia então manipular essas partículas aí ao longo de 3 dimensões aí, tá ok? Bom, o princípio de funcionamento da pinça magnética é bastante simples, que ela se dá então basicamente da interação, né, de uma molécula, né? De uma partícula que tem um momento μ, né? Um momento magnético μ, num campo magnético externo, tá? E aí então esse momento magnético μ, né? Ele se orienta na direção do campo magnético externo. Então você tem uma energia potencial associada e a gente sabe que a força magnética então é proporcional ao gradiente desse campo aqui, tá? Então aqui mostra, né, aqui mais ou menos aleatório, né, a orientação dessas nanopartículas aqui, né, com o μ apontando em várias direções. A hora que você orienta o campo magnético externo aqui, né, eles preferencialmente se orientam, os momentos magnéticos preferencialmente se orientam numa direção, e aí surge essa força então que é proporcional ao gradiente desse campo aqui, tá ok? E aí aqui a gente mostra, aqui, né, eu mostro configurações, né, típicas, né, de uma pinça magnética. Aqui está o exemplo de uma microesfera, né, presa a um DNA aqui, né. Então a gente pode ter diferentes sistemas, né, configurações de ímã para gerar esse tipo de força aqui, tá? Aqui eu mostro que a força está sempre na vertical, mas isso aqui a gente consegue alcançar nos nossos experimentos devido ao alinhamento inicial do nosso sistema. Ok? Obviamente, essa força aqui ela pode apontar em várias direções, não é basicamente na direção do gradiente, mas ela pode ter, por exemplo, uma componente ao longo do plano aqui, ó, tá? Mas a gente garante que essa força tem essa orientação vertical aí, devido ao alinhamento inicial do nosso problema. Então, devido a flutuações térmicas, né, a microesfera então é deslocada da posição de origem e aí, então surge uma força restauradora que é proporcional, né, característica de uma constante K, que é proporcional à força aplicada, que seria essa força aqui, dividido pela extensão da molécula de DNA, tá ok? E aí, então, utilizando o teorema da equipartição de energia, a gente consegue calcular, então, essa força, conhecendo, né, o desvio quadrático médio, igual nós vimos lá para a pinça óptico-holográfica, e determinando a extensão da molécula de DNA, tá ok? Então, nesse caso aqui da pinça magnética, é assim que a gente determina essa força aí. Bom, a vantagem da pinça magnética em relação, por exemplo, à pinça óptica, é que a sua implementação é barata, porque a gente usa basicamente ímã, né? Tá? Então a gente sai fora do laser, né? Que geralmente é um dos equipamentos mais caros do laboratório, né? A gente tem também a vantagem de conseguir aplicar torques, né, sobre a molécula de DNA, tá? E aí também a gente consegue realizar vários estiramentos numa mesma imagem, utilizando a pinça magnética. E também a gente não tem o problema de degradação da amostra, né, devido à radiação, quando se utiliza a pinça óptica lá. Tá, ok? Então essas seriam as vantagens então, da pinça magnética em relação à pinça óptica. Tá? Aqui mostra a nossa montagem, né, da pinça magnética. Aqui são os resultados, né, de
tempo em função da posição em função do tempo, o histograma da posição, né? E aqui seria a posição X em função da posição Y aqui, né? E aqui está o nosso montagem típica, então. Então, o nosso sistema é iluminado por um LED. Aqui a gente tem um controle, né? Onde a gente pode deslocar, né, a posição desses ímãs aqui em direção a esse porta-amostra aqui, ó, através do estágio, tá ok? E aí, então, a nossa montagem se deu desde da escolha, né, de qual configuração de ímã utilizar, bem como, né, a fabricação das peças, né, para poder sustentar esses ímãs aí, tá ok? Então, essa aqui já é uma imagem típica também obtida, tá, nos experimentos de pinça magnética. Então, só lembrando aqui, para caracterizar a força, então eu preciso determinar a variância, que a gente já, né, discutiu anteriormente, e determinar a extensão da molécula de DNA. Mas como fazer isso, tá? Então, alguns estudos na literatura aí sugerem que a gente, analisando o padrão de difração dessas moléculas, né, particularmente o raio aqui de difração dessas moléculas, a gente consegue, então, determinar a altura dessa partícula, né, dessa microesfera em relação à lamina e, consequentemente, determinar a extensão da molécula de DNA, tá? Então, a gente fez isso no nosso laboratório. Então, analisando essas, né, então a gente faz um padrão de calibração e compara essas imagens aqui com o padrão de calibração. E aí a gente obtém, então, a altura dessas microesferas, né, durante o experimento. Então, aqui mostra o padrão, né, de uma linha aqui, né, que passa pelo centro dessas microesferas aqui. Então, mostra aqui o padrão, né, de calibração. Então, comparando, né, aqui a gente consegue obter a altura dessas microesferas aí. Então, o que a gente fez? No experimento a gente tem isso aqui, né? A objetiva, né, a lâmina, a microesfera grudada no DNA. Ao invés de variar, né, a microesfera aqui, a gente gruda uma microesfera na lâmina e varia a objetiva aqui, ó, e afasta a objetiva aqui. Então, a gente tem uma situação análoga a essa aqui. Então, o que a gente obtém aqui, ó, aqui não foi o vídeo, mas aqui a gente obtém aqui, então, seria um padrão, tá, de difração, uma mudança no padrão de difração dessas moléculas aí. Agora foi. Então, aqui corresponde ao padrão de difração para várias alturas diferentes aí, tá? Dessas microesferas aí, tá? Então, a gente fez exatamente o que o artigo sugeria, só que o que a gente obteve lá? Que para alturas muito próximas, né, por exemplo, da diferença de 1 micrômetro aqui, tá, era bastante difícil diferenciar a altura aqui. Então, geraria um erro muito grande na determinação da força. Tá? Então, o que a gente propõe, que seria uma nova análise aí, é determinar a altura dessas microesferas, né, calculando o contraste do centro dessa imagem do padrão de difração aqui. Como é que a gente faz isso? A gente calcula a intensidade desse miolinho aqui, subtrai do background e divide pelo background. Então, a gente calcula o contraste desse centro da microesfera aqui, tá? E aí a gente faz isso, então, para várias alturas diferentes. E então, o que a gente obtém é uma curva desse tipo aqui. Aqui são diferentes curvas aqui. Aqui a gente fez só para testar se estava robusto, tá? Então, aqui a gente deslocou com PZT, né, que é um deslocador que a gente tem. Então, continuamente, passo a passo, utilizando o knob do microscópio, passo a passo, então a gente vê que as curvas, né, são bastante próximas aí. Então, a nossa proposta é a seguinte: eu tenho essa curva característica aqui, então, agora do contraste, né, do centro da microesfera em relação à altura. E aí, então, eu divido esse contraste em duas seções aqui, e aí ajusto, né, uma função aqui. Então, eu tenho uma função, né, e aí eu consigo, então, comparar, né, durante o experimento, o contraste daquela microesfera com o ajuste dessas funções aqui, e aí eu determino, então, a altura dessa microesfera, tá? E a principal vantagem disso é que é o seguinte: eu consigo fazer, né, então, fazer essa comparação com o meu padrão com todos os frames da minha imagem, tá, okay? Com todos os frames do meu vídeo, tá? Então, nesses artigos lá não fica claro quantas, né, comparações eles fazem, né, desse padrão de difração com a bolinha. Então, aqui, por exemplo,
tem vídeo nosso que a gente tem 11 mil frames, então a gente consegue determinar a altura dessa microesfera para esses 11 mil frames. Aí, no final, a gente tira uma média, né, dessa altura aí, dessa microesfera. Então, a gente acha que essa metodologia aqui, considerando o contraste da imagem, ela é mais precisa do que a proposta na literatura aí, ok? E, então, a força vai ser determinada, né? Então, a gente já conseguiu calcular a variância aqui, então agora a gente sabe como determinar a extensão da molécula de DNA, então a gente consegue determinar a força através dessa expressão aí, né? O K vezes L, ok? Então, como é que se deu a aplicação dessa técnica aí? Então, a gente tem uma microesfera, a gente consegue prender essa microesfera no DNA, tá ok? A gente estira esse DNA, né? Variando essa força aí, e a gente consegue variar essa força, né? Variando a altura relativa aqui desse ímã em relação ao porta-amostra, tá ok? E aí, então, a gente estirando esse DNA aqui, tá? A gente tem esse modelo que chama WLC, que basicamente ele fala sobre a curva de força por estiramento do DNA, tá? Então, a gente consegue obter parâmetros mecânicos dessa curva aqui, que são dois parâmetros bem conhecidos, né? Que é o comprimento de contorno, que está relacionado com o tamanho linear da cadeia, e o comprimento de persistência, que dá uma ideia da rigidez desse DNA aí, né? Que é tratado como um polímero semiflexível, tá ok? Então, aqui só rapidamente, né? Como é que seria a estrutura da molécula de DNA, né? O DNA é composto por 4 nucleotídeos, né? Diferentes. Cada nucleotídeo tem o seu grupo fosfato, tá? Uma açúcar do tipo pentose e uma base nitrogenada. Então, esses nucleotídeos se ligam entre si através de ligação de hidrogênio e formam, né, o que a gente chama de dupla hélice, né, que foi proposto em 1953 por Watson e Crick, né, que ganharam o Nobel de Medicina de 1962. Então, é um modelo conhecido como dupla hélice, né? Então, a gente trata esse DNA como uma membrana com um polímero semiflexível e a gente consegue, aplicando esse modelo aqui, obter, então, esses parâmetros mecânicos do DNA. E com esses parâmetros mecânicos, né, a gente consegue ter uma ideia, por exemplo, da interação do DNA com, por exemplo, um fármaco utilizado, né, no tratamento de câncer, tá ok? Então, aqui são só os primeiros resultados. Aqui eu tenho um experimento controle. Então, aqui o que eu fiz aqui? Eu monitorei, né, uma microesfera, né, presa num DNA por 40 minutos. E a extensão dela, o comprimento de contorno e a força aplicada, tá ok? Então, eu consigo manter uma força constante, né, durante todo o experimento, né, que é uma das características da pinça magnética. Então, a gente vê, né, que durante muito tempo, né, a variação é pequena, então a gente vê que a técnica é robusta, né. E aqui é a primeira curva de força por extensão, né, obtida com a técnica de pinça magnética. Então, a gente encontra aqui valores típicos de L e de A, né, que são compatíveis com o que são obtidos aí nos experimentos de pinça óptica, ok? Então, um dos primeiros também resultados se refere à interação do surfactante DTAB com a molécula de DNA, ok? Os surfactantes, né, são bastante utilizados na indústria aí de limpeza, né? Por exemplo, o detergente é um surfactante, e eles são caracterizados por um grupo hidrofólico e um grupo hidrofóbico, ok? E aí, o que motivou a gente, né, estudar isso aqui? Como a gente tem uma técnica, né, sendo implementada, a pinça magnética, então, para a gente verificar se essa técnica está funcionando ou não, a gente pegou já um composto já caracterizado por outras técnicas, que nesse caso é o DTAB, que foi caracterizado por pinça ótica. E aí, nesse trabalho do Eduardo aqui de doutorado, foi verificado que o DTAB consegue compactar a molécula de DNA. Então, aqui está o gráfico do comprimento, né, de contorno do DNA em função da concentração desse DTAB. Então, para essa concentração aqui de DTAB de 0,4 milimolar, foi verificado que ele consegue, né, compactar essa molécula de DNA aí. Então, conhecido, né, esse efeito aí, o que a gente fez? A gente, então, né, pegou o DTAB, né? Então, nós aplicamos uma força constante ao DNA, tá ok? Adicionamos o DTAB numa concentração de 0,6 milimolar, e aí verificamos com o tempo o que acontecia com o comprimento de contorno. O que foi observado é que não tinha alteração quando uma força de 0,34 piconewtons era aplicado, né, a essa microesfera, ok? Então, para essa concentração aqui, o DTAB não era capaz de
de compactar a molécula de DNA. Porém, quando a gente aplicou uma força de 0,039, ou seja, uma força praticamente desprezível, a gente verificou que o DTAB realmente compacta a molécula de DNA, tá ok? Então aqui, ó, o experimento para essa força aplicada aqui, né? Então inicialmente o comprimento de contorno estava por volta de 4,8 aqui, né? E aí a partir de 16 minutos, basicamente, a gente conseguiu verificar que ocorreu realmente, né, a compactação da molécula de DNA, tá ok? Então aqui a gente consegue então estudar, né, com a técnica de pinça magnética, a gente consegue estudar a dinâmica, né, ou seja, quanto tempo, né, que demora para, por exemplo, o fármaco ou o surfactante interagir com a molécula de DNA. E também a gente consegue determinar aqui que o surfactante ele só atua na molécula se ela estiver livre em solução, né, basicamente como nenhuma força sendo aplicada a ela, tá ok? Então os resultados dessas medidas aqui de pinça magnética, né, e de pinça ótica, né, podem ser encontrados nesse artigo aqui que foi submetido para Jornal de Física, para o Journal of Physical Chemistry B, ok? Bom, então as conclusões da pinça magnética aqui, a gente implementou, né, essa teoria, a gente propôs uma nova metodologia, né, para determinar a altura das microesferas em relação à lâmina. A gente viu, né, que os experimentos, com o resultado dos experimentos, a técnica é robusta e que os resultados, né, são reprodutíveis. Então a gente, né, viu que realmente o DTAB condensa a molécula de DNA, né, para aquelas condições já previamente, né, citadas, né, com a força aplicada desconsiderável. A gente viu, então, nós determinamos, né, que o tempo de interação do DTAB com a molécula de DNA é de aproximadamente 16 minutos. E aí, como perspectivas futuras do trabalho, a gente pretende né, melhorar, né, a montagem da técnica, onde a gente pode aplicar torque sobre a molécula de DNA, né, e aplicar também a técnica com novos fármacos, né. E aí, finalmente, a gente pretende né, implementar a pinça magnética híbrida, né, onde a gente consegue aplicar forças ópticas e magnéticas simultaneamente no mesmo microscópio. Então, esse é o objetivo final do trabalho, tá ok? Eu agradeço aí ao professor Márcio, nossos professores do programa que contribuíram para a minha formação aí, o pessoal do laboratório de doutorado, ao Cefet por me liberar, né, para poder fazer o doutorado e as agências de fomento, tá? Desculpe aí que ficou um pouco extenso o seminário aí, tá ok?